Agora vamos começar direitinho. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Cara de Leão. Nós iniciamos dessa forma para que você possa conectar e você acalme e você possa aprender muito, porque hoje nós temos 2 livros que são pequenos, mas extremamente ricos, cheio de aprendizado para nós. Nesse mês de setembro nós lemos o livro de Tito e Filemon. E para nossa conversa, para nossa troca, hoje nós temos 2 convidados, 2 pastores. Pastor Daniel, que já esteve presente aqui conosco, e pela primeira vez debutando no podcast do Cara de Leão, Pastor Paulo. E se você não me conhece, meu nome é Caleb, eu faço parte aqui do time do Cara de Leão, junto com a Thay e com o Eliseu. E se você quiser saber mais sobre mim, você pode vir aqui no prédio da comunidade, hoje que é a 569, a gente conversa, a gente troca. Já falei muito sobre mim nos outros podcasts, mas gostaria que vocês se apresentassem para quem não os conhece. Quem vai? Para o ímpar. Pastor Paulo, né? Bom, para quem não me conhece, sou o Paulo, né? Um dos pastores auxiliares aqui na comunidade. De Tarso? Paulo de Tarso. Paulo Augusto. Ele que escreveu as cartas hoje. Nós vamos estudar o que o pastor Paulo escreveu. Jesus, tá bem longe de mim isso. Sou o esposo da pastora Thaís, para quem não conhece, pai do Miguel, pai da Ágata, vovô da Lua, e estamos aqui juntos hoje para falarmos um pouquinho da palavra do Senhor, amém? Bom, eu já estive aqui, é um prazer revê-los. Para quem também talvez não me conheça, meu nome é Daniel, sou casado com a Érica, mais conhecida como Kika, pai do Gabriel, da Amanda e da Coco, que agora é a dona da casa. Coco tá inclusa. Está inclusa, que é a nossa cachorrinha. Estamos aqui para compartilhar, né? É sempre um aprendizado e é sempre muito bom estarmos aqui. Obrigado aí pelo convite. Obrigado por vocês toparem. Obrigado, acho que vai ser super legal, porque esses 2 livros eles são super pequenos. Normalmente são livros que não têm muita notoriedade. Eu estava até lendo um comentário num blog do pastor, e aí tinha uma pessoa que escreveu assim: Pastor, sinceramente, nunca vi ninguém pregar sobre Filemon. Porque é um capítulo, então às vezes não que seja... Não estou conseguindo achar outra palavra, porque é uma palavra forte. Não que seja um livro desprezível. Não é um livro desprezível frente aos outros. É um livro muito rico, muito importante. Sim. Tem muito conteúdo que a gente pode extrair. O livro de Tito também, com 3 capítulos. Então, bom, já sabemos que tudo que está na Bíblia é importante e está ali por algum Sim. motivo. Então, dê credibilidade a esses livros pequenos também, porque eles estão ricos, completos e cheios de coisas para a gente aprender, para a gente avaliar e para a gente aplicar também no nosso dia a dia. Então vamos começar. Hoje, como eu falei, são 2 livros. E aí eu acho que o desafio ficou muito maior, porque eu até fui pesquisar e eu acho que eu gastei mais tempo na pesquisa nesses livros do que nos outros livros. Porque como são livros maiores, mais conhecidos, você encontra muita coisa, você lê ali no comentário da Bíblia e tudo mais, mas esses livros faz com que a gente busque mais ainda, porque parece que para você extrair mais, você precisa ir mais profundo. Então não é simplesmente você pegar, ler e acabar ali. Não, você precisa mesmo aprofundar, entender o contexto e como foi escrito, o que a gente pode extrair, trazer correlações com o nosso dia a dia, como a gente pode aplicar. Então, acho que foi, não sei para vocês, mas foi um desafio bem bacana ver e ler e estudar esses 2 livros. E aí a gente pode começar, como as outras vezes, vamos começar por Tito, né? Sim. E aí a gente sempre traz um overview, algumas curiosidades, antes da gente entrar de fato nos capítulos para a gente ir destrinchando. Mas eu trouxe até aqui as minhas anotações. Hoje não são anotações físicas, mas digitais. Temos aqui que essa carta ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, assim como a carta de Filemon também. É uma carta paulina e foi escrita a Tito, que era um líder local da igreja de Creta, ali da ilha. É muito legal a gente saber que Tito foi quem levou a primeira epístola para a igreja de Coríntio. E é uma carta, essa carta a Tito, que é uma carta que contém muitos conselhos. E o grande objetivo desse livro é também, além de dar esses conselhos, esse panorama para Tito,
é também com o objetivo de fortalecer a sua liderança frente à igreja, de validar, de estar junto, de realmente ser pastoreado, né? Como é muito importante a gente ter uma liderança próxima que fica ali, não, você consegue, você está indo no caminho certo. Acho que é um ponto muito legal que a gente pode tratar depois também sobre isso. E ele aborda ali os atributos espirituais que os bispos precisavam ter, porque essa era também uma responsabilidade de Tito, né? Que ali era fazer novos bispos, ordenar, trazer novas lideranças, porque a gente também vai entrar nesse ponto. Antes da gente começar a gravar, a gente estava trocando as nossas anotações, porque um dos objetivos de Tito ali, a gente sabia, e Tito também sabia que ele não ficaria ali até o final, né? Tinha ali o próximo passo. E por isso ele precisava formar uma liderança que estivesse apta a continuar a doutrina e nos caminhos ali da igreja. Então, o que mais que vocês têm de curiosidades? Eu tenho uma ótima curiosidade. Embora Tito seja descrito, a gente vai falar sobre isso, Paulo fala, meu verdadeiro filho na fé, né? Isso sugere que ele era muito próximo de Paulo, então, para falar de paternidade, então era alguém que estava ali, um discípulo muito próximo, alguém em quem ele confiava, em alguém em quem ele dividia muito conhecimento. Só que é interessante que o livro que a gente tem, que conta todas as histórias das viagens de Paulo, é o livro de Atos. E no livro de Atos não cita nenhuma vez o nome Sobre de Tito. Abandonado, esquecido. Interessante. Só que como você já bem disse, Tito, ele era extremamente importante, ele acompanhava as viagens de Paulo, tanto que ele era encarregado de levar cartas. Então, que assim, importante, né? Exatamente. Confiança. Alguém que era extremamente de confiança, Era alguém companheiro, importante. né? Isso. Companheiro de viagem. E ele é citado nas cartas. Ele é citado em 2 Coríntios, ele é citado em Gálatas, só que no livro de Atos, que conta toda a trajetória das viagens de Paulo, ele não é citado. Olha que curiosidade. Interessante, né? Muito bom. Tito tinha o seu valor. Sim. E às vezes você não precisa ser citado para demonstrar o seu valor. Uau! Porque Trabalhava o que nos importa bastidores, né? É... Mas o principal está vendo, né? Não, com certeza. E às vezes é importante a gente falar isso, porque normalmente a gente acha que ser reconhecido é ser visto, né? É ser falado, né? Mas na verdade a gente vê que toda a trajetória também de Tito, né? Ele era reconhecido não só por Paulo, né? Que Paulo valoriza a pessoa dele, mas o principal é Deus, né? E às vezes a gente tem essa coisa de, poxa, ninguém fala de mim, já fiz tanto pelo reino, tanto pela igreja, tanto pelo ministério, né? Então a gente vê o quão importante é a gente assumir para a gente a responsabilidade, seja qual for a função, né, no ministério, na igreja, mas sabendo que Deus ele está olhando, ele está nos capacitando, né, está fazendo de nós assim um verdadeiro homem, né, seguindo ali todos os atributos, né, no qual cada um tem que ter, e aí para frente. Nossa, eu já quero trazer uma correlação com a vida real. Como é confortável o local de pertencimento daquele que sabe o seu valor e de quem ele deve buscar o reconhecimento. Por que eu digo isso? Vocês estão no grupo dos diáconos ainda, né? Sim. Você tá? Eu tô. Não, eu não. Então, no grupo dos diáconos sempre rola lá no começo do mês a listinha de quem vai fazer a recepção, quem vai trazer... ali no momento da generosidade vai segurar os envelopes, organização da comunidade, tal. E aí, toda vez que eu pego no começo do mês, eu nunca consigo colocar meu nome, porque eu não sei o que eu vou ter que fazer. Porque ainda não saíram as outras escalas. Tem a escala do louvor, a escala da transmissão e a escala de tudo mais. Só que são escalas que, tirando do louvor, são escalas que são muito no background, sabe? E eu me sinto extremamente confortável em me dedicar a essas tarefas que às vezes ninguém tá vendo. Às vezes eu até prefiro. E aí quem me conhece acha que é um pouco ao contrário da minha personalidade. Mas eu curto muito o off de resolver, de organizar e de, tipo... Na verdade, pra mim não importa muito a pessoa ver que tá ali fazendo o que tá... É importante porque tá dentro da comunidade, mas esse local, eu acredito que Tito tinha muito de estar muito confortável em entender o seu papel, o seu valor e ainda assim ser encontrado como uma pessoa de confiança e
um veículo para que o evangelho propagasse e fosse colocado em prática de fato, né? Porque a gente vai lendo aqui nos capítulos, diferente das outras cartas, a gente não vê uma super repreensão. Acredito eu que Tito, por ter caminhado tão próximo com Paulo, e aí vocês podem até me corrigir se vocês acham que não, e aqui eu estou supondo, caminhou tão próximo a Paulo, ele aprendeu tanto, e eu acredito que Tito era um ótimo líder local, né? Não que os outros não sejam, Sim, mas sim. eu acho que é muito interessante esse um passo atrás. Paulo não daria uma missão para um homem como Tito de ficar e pastorear uma igreja. Inclusive, nós vamos falar daqui a pouco de levantar líderes para dar sequência. Formar, né? Formar novos líderes. líderes. Olha a responsabilidade. Nós vamos ler aqui do jeito que Paulo escreve para ele a carta. Ele lembra ele da missão dele, fala, olha, sua missão não é simplesmente estar aí falando alguma coisa. Não. Você, além de instruir a igreja, você vai levantar e treinar novos líderes. Passar os deveres para ele. Porque eles vão ficar aí no seu lugar, porque eu tenho outros planos para você. Então, assim, para você dar sequência num trabalho, você vai colocar qualquer pessoa? Não, você vai colocar alguém que você sabe que conhece a visão, que não vai destoar daquilo que já foi ensinado. Você vai colocar alguém de confiança. E é interessante que tanto essa carta para Tito como as duas cartas a Timóteo são cartas extremamente pastorais. São cartas com teor pra extremamente líderes, né? Voltada à liderança. E é interessante porque eles tratam de questões, nós vamos falar também daqui a pouco, de questões burocráticas. Questões administrativas. Questões de administrar o reino, como você bem disse. Uma igreja só acontece porque existem pessoas trabalhando nos bastidores que ninguém nem vê. Sim, para um pastor estar lá ministrando, tem toda uma estrutura. Sim. Vamos falar do nosso culto aqui. Para alguém subir lá e ministrar o louvor, você tem uma estrutura de áudio, você tem uma estrutura de retorno. De mídia. Você tem de mídia, você tem uma equipe de louvor que preparou. Presencial, né? Nossa, você tem uma estrutura. Se não tiver energia elétrica... Nossa. Vocês viram que tivemos aí 2 semanas sem transmissão, sem energia. Na primeira foi sem energia, na segunda foi sem internet. Sem internet. E como isso... afeta. Total. E sabe, um outro grupo de preparação, além da preparação, varrer ali fora, deixar tudo certinho. Os banheiros limpos. Receber as pessoas. Estacionamento. Essencial estacionamento. Tem também o apoio da família pastoral. Sim. Do apoio... eu acho que essa é a primeira parte ali da construção, porque eu não sei como funciona lá na preparação da casa de vocês. Mas meu pai fica lá no escritório, lendo, anotando e fazendo ali toda a preparação da palavra e tudo mais. E a gente precisa estar em família apoiando esse momento, porque às vezes ele vai sentir fome. Então, precisa rolar um almoço, precisa rolar um jantar. Eu não posso ficar ouvindo música altíssimo, porque eu vou atrapalhar. Então, é uma estrutura que a gente precisa preparar em casa, de apoio para que ele possa se preparar, para que depois ele chegue aqui na igreja. É uma outra estrutura, preparar o ambiente espiritual, o ambiente físico, para, assim, a mensagem ser propagada. Então, como é É uma somatória de gente trabalhando, atuando. Até a Nala lá em casa tem que cooperar. Tá vendo? Tem que ficar quietinha, né? E se não for assim, não vai rolar, não vai sair. Agora, voltando aqui para nossa história, a mesma coisa aqui. Paulo faz a viagem para lá, ele planta uma igreja, ele deixa pessoas lá e ele dá uma função para Tito, que nós vamos ver aqui na carta. Paulo dá uma instrução para ele, fala assim, olha, eu vou ter um desafio aqui para você. E aí é interessante, porque aí começa a história, né? E você vê que, como a gente falou, que normalmente ele não foi citado em Atos, né? Só logo após. Mas nesse período, é como o Caleb falou, ele já estava sendo ensinado, né? Ele já estava ali praticamente vivendo aquilo que Paulo já vivia, né? Desde o seu início das suas viagens. E aí, quando Paulo decide colocar ele lá em Creta, né? Naquela grande ilha, para assumir ali a responsabilidade de levantar uma nova liderança,
a gente pode ver e entender o quanto ele já estava preparado. Ou seja, não foi jogado simplesmente, você vai e se vira. Não, eu creio que ele já tinha uma grande bagagem, né, das experiências no qual ele andou com Paulo, né, e é bem como a gente está falando aqui. Às vezes a gente vê uma pessoa subindo no altar para trazer uma simples palavra de oferta, né, ou às vezes trazer um testemunho e você às vezes olha assim, poxa, mas a pessoa falou tão bem, né? Mas só que por trás disso é uma pessoa que participa da IDA, né? Tá aqui nas escolas de avivamento, tá buscando, tá pegando conhecimento, tá ali ao lado do pastor. Ou tá lendo a Bíblia. Tá lendo a Bíblia, né? E até assim, um exemplo que eu vou falar, não sei se eu posso falar, mas eu vou falar. Ontem lá na nossa missão local, a gente tem a missão local de quarta-feiras, né? Em algumas áreas aqui em Santo André. E a gente estava falando com a Meire. A Meire é a esposa do Fabiano, né? Que estão recentemente conosco na comunidade. E ela falou da questão ela assumiu um compromisso de estar organizando a igreja, limpando, né? Toda a estrutura, banheiros e tal, né? O altar. E ela falou o quanto ela ama fazer isso, sabe? O quanto ela se entrega, o quanto ela sente Deus em estar dando esse tempo, em limpar, em cuidar. Ela até comentou que quando ela está ali no banheiro, ela falou, às vezes dá até vontade de abraçar o vaso sanitário, as estruturas, por quê? Pelo amor no qual ela está fazendo, porque ela vê que é para o reino de Deus, independente que seja algo que alguém não esteja vendo. Mas ela fala que quando ela entra, né, para cuidar ou na igreja, no local, ela fala como se tivesse pessoas, como se tivesse a presença do Senhor ali com ela. Então, assim, a gente vê que Deus está em tudo, né? Em todos os lugares, em todos os momentos. Depende da gente, né? Trazer essa responsabilidade de como a gente vai acatar aquilo para fazer para o reino de Deus, né? Então, assim, independente se é um pastor, se é um diácono, que nem você falou na questão de você gostar de participar da estrutura sem que seja visto. E às vezes a gente percebe, às vezes você está lá no cantinho, né? No notebook, mas está montando toda a estrutura ali de mídia, né? Ou às vezes respondendo alguém numa pergunta tal. Então, a gente vê assim que toda a área no ministério é importante, né? Seja do cuidar da igreja, do estacionamento, né? O pessoal que fica lá fora, mas está acompanhando tudo, né? Então, isso é legal, né? Agora vamos lá, para o livro. Então a gente vê lá no capítulo 1, Paulo fala que ele deve então fazer liderança, ordenar, né, novos líderes, preparar esses líderes, e aí ele traz as qualidades dos bispos. E aí ele fala muito daquilo que não deve ser, e aí eu acho que isso é bacana, mas assim como eu aprendi com o Joaquim, acho que é bacana a gente também focar no que devemos ser. E aí eu gostaria de ler essa parte aqui para a gente iniciar o nosso debate. Então, deixa eu pegar aqui, ó. No 6. Não, vamos no 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes. Olha a responsa, hein? Oh. Colocasse em ordem, desculpa te cortar, as coisas restantes. Meu, olha a responsabilidade. Coloca tudo em ordem. Exato. Essa foi a tarefa, né? Olha só. Bem como, em cada cidade, constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. 7. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irracível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, então acho que aqui que vem aqui os pontos altos, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. É uma lista complexa. Sim. Uau! É uma lista... Olha, dá todos os checks nessa lista. Depende até da família dele. Então. Você vê que não é sozinho, né? Não é só a responsabilidade dele em si, mas tem todo um acompanhamento, né? E aí a gente olha para nós, né? Não sei nem por onde continuar neste assunto. Eu só lembro... Então, é difícil. Porque assim, por mais que a gente se esforce, olha a quantidade de características aqui que Paulo deveres, elenca, de qual é o parâmetro
qual é o molde, o modelo, Atribuição. os atributos do tipo de líder que Tito precisava Levantar. conduzir ali e reconhecer como líder na igreja. Encontrar e formar este caráter. Então, Nossa. é pegado, né? Eu lembro sempre, diversas vezes, todo mundo sabe, meu pai, pastor Cláudio, sempre pastor, e eu sempre filho de pastor. Então, o Dani vai lembrar dessa fase, que ele também provavelmente deve ter passado, que meu pai virava pra mim, e sempre vira até hoje, e fala assim, você tem que entender que o que você faz impacta a minha vida e o meu ministério. Ele sempre fala isso. E aí, no começo, eu sempre achava muito injusto. Porque, assim, é meu pai, mas ele com a vida dele e eu com a minha, certo? Assim, pensamento errado, tá? Foque, pensamento errado. Mas, a partir do momento que ele tem essa missão, eu preciso entender que debaixo da autoridade dele, e até depois, quando talvez um dia eu sair de casa e tudo mais, eu preciso ainda continuar entendendo que as minhas ações influenciam no ministério dele. Porque aqui a gente vê que no final ele fala, para que, segundo a doutrina assim, possam exortar. Porque é preciso ser encontrado um caráter afinado, não que será 100%, porque é um grande desafio, acho que é de fases também, mas de como é difícil você preparar esse caminho, formar liderados que o enxerguem de tal forma com que você possa exortar e seja encontrado em suas obras base para que você assim o faça. Ser um espelho, né? Um referencial, né? É muito completo. Eu fiz uma vez um curso, né, na pós-graduação, e uma das matérias que eu tive foi sobre liderança. E é um curso que não tinha nada a ver com cristianismo, com igreja. Não tinha, assim, no título, mas para nós que somos cristãos, tudo que ela falava sobre liderança é perfeitamente aplicável. E uma coisa que eu lembro neste curso que dizia assim, a professora lá dando aula, né, ela falava para nós, olha, um líder ele tem que carregar uma plaquinha pendurada assim, em obras, porque nós nunca estaremos prontos. Isso não quer dizer que a gente não está se preparando, mas a gente nunca vai estar pronto, porque quando a gente sobe um degrau, a gente descobre que falta mais um. E é um caminho de ida sem volta. E aí ela falou uma coisa que tem tudo a ver com o que Paulo fala e com o que a Bíblia fala. Ela falou, olha, se você é um líder, está liderando, se aquilo que você faz diverge daquilo que você fala, você é uma fraude. Uhum. Você não tem consistência e você não tem credibilidade. Porque você está fazendo exatamente o contrário daquilo que você está ensinando. E aqui, meio que Paulo está falando para Tito essas coisas. Falou assim, olha, você tem que levantar um líder que seja líder, mas que tanto ele como sua casa, como tudo que ele faz, porque todos os atributos que ele coloca aqui são atributos de que é uma pessoa idônea, de que é uma pessoa real, é verdadeira, ela é transparente. E ele coloca uma série de características aqui que são difíceis até da gente olhar e falar, nossa, será que eu me reconheço em todas elas? Uhum. Muitas sim, mas só falo em muitas. E você vê que, além dele formar pessoas assim, Tito também tinha que ter essa mesma vivência, né? Uhum. Não é só você chegar e formar pessoas, mas se você também não tem, como que você vai fazer, né? Era isso que eu queria falar, porque esses dias, o Dani estava falando do dia a dia de empresa e eu também agora consegui relacionar com uma coisa. Esses dias eu estava lidando com um cliente que era um cliente bem difícil. O cliente, a empresa bem difícil. E eu estava lidando com um time, eram umas 3 pessoas, assim, mas uma conversa, uma troca tão truncada via e-mail, porque no e-mail você consegue ser delicado, né? Sim. Do tipo, atenciosamente, olá, como vai? E para você fazer uma boa praça ali no e-mail. E aí eu cheguei no meu chefe, né, no CEO da empresa, e falei assim, nossa, mas como eles são truncados na conversa? Como pode isso?
E todo mundo que tem contato com essas pessoas respondem uma tarefa. Deixa eu ver como que eu vou fazer aqui para não expor. Mas as pessoas que eu tratei, essas 3 pessoas, respondiam por uma agenda de um diretor. E todos os consultores da empresa que tinham tido contato com esse diretor falavam assim: Caleb, é incrível, é uma ótima pessoa. E aí eu até falei para ele, falei assim: nossa, mas como pode todos os consultores falarem que ela é uma ótima pessoa e todos os liderados dela serem ríspidos com a gente nesse trato? E ele falou assim: Caleb, não deixe se enganar. O líder faz os seus liderados. Se eles são assim, é porque, na verdade, ela é assim. São espelho do que ele é, né? Você vê, né? Na 1 hora de mentoria, conseguia lhe dar o tom e passar uma ótima pessoa. Mas quem ela formou era quem realmente ela era. Não era esse doce todo. Então, é o que você falou. Para que Tito pudesse encontrar líderes tão ajustados e afinados, tinha que começar por ele. Tinha que começar por ele. Aí Paulo fala isso, tá? Se você olhar em Tito 2, 7, 8, diz assim: que a tua conduta seja exemplar em tudo. Na doutrina, mostra integridade, sobriedade, linguagem sadia e irrepreensível, para que todo adversário seja envergonhado, não tendo como nos criticar. Porque ele vai falando, ele vai descrever na carta, só que chega em um determinado momento e fala assim: inclusive você, tá? Se você quer formar líderes nesse padrão, seja você o primeiro. Começa de você. Uau! Olha o nível que Paulo já começa a subir o nível de corte. Fala: olha, começa com você, que é o que você está explicando, né, Caleb? Os liderados vão, na verdade, refletir aquilo que eles estão vivendo junto com o seu líder. Por mais que você não queira, os seus liderados serão aquilo que você é. Então, aqui fica um ótimo convite para o repensar de todos os líderes que talvez estejam ouvindo. Se hoje você está com um problema com seus liderados, comece a revisitar se talvez esses pequenos pontos não sejam gaps e falhas que talvez você carregue. Porque acho que isso é um bom termômetro, né? Tipo, às vezes você tá lá com seus liderados, os liderados moles e tal, não muito proativos. Será que você é proativo? Será que você também às vezes não é um pouquinho mole? Tipo meio duro. Quando a gente pega a carta de Atos, o livro de Atos, já estou falando em carta. O livro de Atos, quando os discípulos são chamados perante o Sinédrio, são confrontados, eles ficavam admirados, porque eles falavam assim: são pescadores, são homens simples, mas é inegável de que esses homens andaram com aquele Jesus que nós crucificamos, porque eles falam como ele. Eles trazem características da mesma forma como... Ou seja, exatamente o que você está falando. Havia uma multiplicação daquilo que eles receberam. Independente do que eles eram, né? E qual seria independente da formação deles, né? Então, você tem lá... caminho que você tem lá um publicano, você tem lá pescador, você tem lá um monte de gente, de todo tipo de formação. Pessoas simples... Mas todos eles refletiam de alguma forma aquele com quem eles estavam sendo liderados. Né? Ou seja, eles estavam debaixo ali do cuidado, eram discípulos, seguidores de Jesus. E quando Jesus depois é assunto ao céu e eles estavam refletindo e multiplicando isso também. E aqui Paulo está falando a mesma coisa. Ele falou: olha, em outra carta ele diz: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. E aí ele está falando para Tito: olha, e o padrão é esse. Eu fui aí, eu fiz, eu deixei você agora para concluir, para colocar em ordem o que ficou para trás, porque eu não tinha condição de terminar. Então, é para isso que eu te deixei aí. No versículo 5 que você leu, a primeira coisa que ele fala: foi por isso que você ficou aí. Ele lembra ele porque que ele deixou ele lá. Falei: então, continua, coloca as coisas em ordem. E olha, o padrão é esse. E seja você o exemplo, porque se você for exemplo, eles vão seguir o seu exemplo. E outra, a gente falou aqui com exemplos naturais, sem contar o espiritual, né? Sim. Sem contar o espiritual, né? Que vai descendo. Então, assim, vamos fazer um outro SMR. Líderes,
os seus liderados são exatamente como você é. Se eles não estão sendo produtivos, talvez você não seja produtivo. Vamos pensar. Vamos pensar. Seguindo no capítulo 2, pulando este grande momento polêmico, ele traz ali os padrões, né, dos velhos dar bons exemplos aos jovens, os servos serem obedientes aos seus senhores. E eu gosto muito quando a gente traz isso para a nossa realidade, porque é um ecossistema mesmo, né? Da nossa vida, do nosso cotidiano, não somente dentro da igreja, mas em outras estruturas. Eu falo que hoje, na posição que eu estou na empresa e a forma como eu sei agir e tudo que eu aprendi e tudo que eu faço hoje é porque eu aprendi lá atrás, no ambiente de igreja. Eu acho que você já deve ter feito muito vocês já devem ter feito muito essa correlação. A igreja forma demais, cara. A igreja traz... obviamente, a igreja baseada na doutrina e corretamente e tudo mais. Mas, assim, como são padrões importantíssimos para a nossa vida igreja e na nossa vida cotidiana. Do respeito, de entender, servos, sejam obedientes aos seus senhores. E você vê que está muito relacionado ao caráter, né? Colaboradores, respondam aos seus diretores. Vocês devem ter ouvido na vida de vocês, como eu já ouvi várias vezes na empresa onde eu trabalho. De pessoas gerentes ou líderes de alto escalão chamar e falar assim, olha, preciso de você. Mas aí vem a primeira pergunta, mas o que eu tenho diferente dos outros? Porque você está me escolhendo para a sua equipe, para o seu time. Essa palavra sempre é a mesma. Eu preciso de alguém de confiança. Uhum. Isso a gente aprendeu na igreja, dentro de casa, com pastores, Sim. com líderes. E a gente multiplica isso. Sim. E eu acho isso extremamente importante. Eu não tenho dúvidas, e essa fala que você falou é muito assertiva, de que o meu crescimento na igreja, estando junto a pastores, a líderes, sendo um filho de pastor, mas sendo, como é que eu vou falar assim, liderado e tendo que me submeter a muitas coisas, como que todos. É uma escolha também, né? Porque, sim, eu poderia simplesmente falar assim, não, sou filho do pastor e quero ser um cara folgado na igreja. Uhum. Iriam me respeitar porque era filho de pastor e porque era uma pessoa que optou em fazer alguma coisa. Mas o fato da gente optar ser um cristão que obedece a palavra, que se sujeita, nossa, isso transforma o nosso caráter. Isso faz com que a gente possa se sobressair em muitas coisas. E não estou falando isso para honra minha, não é isso. Mas é que as pessoas conseguem ver coisas que às vezes a gente mesmo não vê. Para nós passa batido, porque nós estamos tão habituados. Para nós é normal. Para nós é normal. Para nós é uma conduta normal, mas lá no mundo, lá diante dessas pessoas, não é normal. Eles acham estranho, né? É esquisito. Eu lembro que, você falando isso, eu trabalhava um período na área de compras, que é uma área bem agitada, uma área bem movimentada, né? E tinha situações assim que algum dos compradores xingava, jogava o notebook, era um estresse total, dependendo da situação. E às vezes nesses momentos assim de turbulência, eu sempre mantinha calma, ficava de boa, sabe? Eu às nem vezes... sempre fui calminho, tá? Então. Eu batia na mesa. Mas desenvolvendo. Mas aí eu percebo, é o aprendizado que a gente tem, né, na casa do Senhor, né? E a gente vê que mesmo que talvez a gente não se atente tanto aos ensinamentos, mínimos detalhes, mas no nosso inconsciente isso vai trabalhando na gente, né? E aí nesses momentos a gente vê o quanto é importante, né? A gente ser paciente, né? A gente respeitar a nossa liderança e tudo mais do que vem, o que a gente aprende na casa do Senhor. E é como você falou, não só na igreja, mas lá fora. Uhum. Né? Isso flui assim, como o Dani falou, normal, a gente nem percebe, né? Pra gente é normal. Eu lembro que em uma situação, até um companheiro de trabalho falou assim, como que você aguenta? Como que você consegue? Acontecendo isso, se você não fala nada, normal. A vontade de falar para ele, é normal para mim, mas é melhor ficar quieto, né? Porque isso acabava irritando mais a pessoa ainda, né? Então... Eu já ouvi isso também, de uma pessoa chegar para mim e falar assim, como que você aguenta? Como que você aguenta isso?
eu não vejo você reclamar. Falei assim, que a minha reclamação não é aqui, né? Eu dobro meu joelho e oro e clamo a Deus. Deus, por favor, tenha piedade Socorro, da minha vida. Deus. Me ajuda, né? Eu vou lá no banheiro e começo a clamar a Deus, Senhor, tem misericórdia. Às vezes eu vou no banheiro e dou uma chorada. A gente tem o nosso particular, né? Mas assim, mas é engraçado esses dias aí, mas isso reflete em tudo. Sim. Esses dias atrás eu tava andando de bicicleta, pra quem não sabe eu sou ciclista, eu gosto de pedalar. Então a gente tava pedalando uma turma. E a gente tava na rodovia indo de Tibiriçá, lá na frente. Já tava bem longe. A gente passou na frente de uma indústria e um caminhoneiro saiu com o caminhão com tudo. E aí os ciclistas estavam xingando o caminhoneiro, né? E aí passou um irmão do meu lado, eu olhei pro cara e falei, Deus te abençoe, viu? Vai em paz. Aí o irmãozinho que tá de bicicleta falou, nossa, eu preciso me converter. Porque eu tava xingando o cara e você tá abençoando a vida dele. Olha as obras, Olha só, demonstrando Tá vendo? as obras. Mas assim, a gente dá risada, né? Mas é verdade. Mas são características, coisas que a gente vai aprendendo aqui, que isso acaba refletindo no nosso dia a dia. Então, reflete no trabalho, reflete numa atividade, reflete no nosso dia a dia, nas coisas que a gente faz, nas coisas que a gente fala, na forma como a gente vive. E você vê que as pessoas o tempo todo tá olhando pra gente, né? Que nem se você age de uma maneira diferente, a primeira coisa mas você não é o cristão, você não é o homem de Deus, você não é aquilo, né? Você vê que Quando a gente nós erra, temos que ser perfeito, né? Quando a gente erra... Você tem que ser perfeito, então aí que entra a diferença, né? Não, com certeza. E eu acho que nesse processo todo, mais um ponto alto pra gente refletir. Existe um primeiro movimento do liderado querer ser liderado e aprender com o seu líder. E o ponto do líder entender que as suas obras são validadas e acreditam as suas exortações a partir do princípio que, igual o Dani falou, eu poderia ter a escolha de falar assim, não quero fazer, mas porque sou, sei lá, filho do pastor? Porque eu sou filho do sei lá de quem? Você sabe quem é minha família? Qual é o meu sobrenome? Não é liderança, é ditadura. E tudo que a gente vê na Bíblia é o oposto à ditadura. É sempre um convite. Então, nossa, está sendo um podcast muito para a liderança. Líderes ouçam 2, 3 vezes. Jesus não convocou ninguém. Ele convidou. Convido, verdade. Que é exatamente o que você está falando. Ele convidou, ele passava, segue-me. Entre você seguir ou não, é uma escolha. Pedro, larga as redes e me segue. Ele podia ter falado, depois, vou terminar meu trabalho. Não, mas não pensou 2 vezes. Então, assim, é uma escolha. Mais um termômetro para o nosso dia a dia. É uma escolha. Sim. Assim, não é fácil às vezes. Não. Às vezes nós somos desafiados pelos nossos líderes, pelos nossos pastores, a fazer alguma coisa. E às vezes não é fácil. Às vezes é engolir seco, né? Porque às vezes não é o que a gente quer. E dói, né? E às vezes pode estar até errado. Mas porque você fez e acatou, dá certo. E normalmente é assim, né? Sempre dá certo. Às vezes é tipo... Rapaz, eu tenho um cara de história. Pra falar assim. Mas assim, de eu chegar pro pastor, ele fala, olha, a sua posição aqui é assim, você vai fazer isso, isso, isso. E eu falo para ele, não vou não. Ele falou, não, tô te falando, esse é o caminho correto. Não dá. Mas teve uma vez que eu falei 3 vezes não para ele. Eu falei, não, pastor, não dá, não tem como. Foi igual o Pedro? Foi. E o Galo cantou. E aí o Galo cantou. E aí eu vi que eu tinha negado. Não. Calma aí, deixa eu voltar. Mas assim, aí chegou num ponto que eu falei, olha, tá bom, então vamos fazer assim. Mas eu quero deixar bem claro, quero deixar registrado, de que eu não estou fazendo porque eu quero. Estou fazendo porque você está mandando. Por obediência. Por obediência. E aí eu fui e tomei uma ação baseada naquilo que ele estava me ensinando ali. Foi a contragosto. Minha esposa está aqui, ela sabe que é verdade. Porque nós tivemos que tomar uma decisão juntos.
E aí, depois, a gente viu que, que justamente porque nós tomamos a decisão certinho, como ele falou, nós somos abençoados. E se você fosse pelo Proteção. teu caminho... Se eu tivesse tomado a decisão com base naquilo que eu achava que era certo, não era errado, tá? Eu não estava fazendo nada de errado. Uhum. Era uma decisão só. Vou por aqui ou vou por ali, lado direito ou lado esquerdo, né? Sempre vai pela direita. Mas assim, brincadeira. E aí eu falei, o que eu faço aqui, né? E aí eu tinha certeza que daquela forma eu ia ser bem sucedido naquilo que eu precisava fazer. Só que a orientação dele falou, não vai dar certo. Depois o tempo passou. Nós olhamos e falamos, nossa, porque uma pessoa tomou a mesma decisão, aliás, ele passou pela mesma situação que a gente, só que ele tomou a outra decisão. E o resultado foi terrível. E a gente falou, nossa, Obrigado, Senhor. obrigado porque eu me submeti e obedeci. Livramento veio, né? Foi um livramento da parte de Deus, porque ia dar com... Uma colisão, Muito né? ruim. Olha, ia dar muito ruim, ia dar muito mal o negócio. Mas assim, mas por que eu estou falando isso? Porque nem sempre quando nós precisamos estar na posição de ser um líder ou ser um liderado, vai ser fácil. Porque da mesma forma que um liderado tem que muitas vezes tomar uma decisão que não é gostosa, um líder também tem que tomar uma decisão que não é boa. Assim, popular, não é boa. A palavra seria talvez uma popular. Talvez vai ter que tomar uma decisão que é impopular. Que não é talvez a que todo mundo queria. Sim. Mas é a que acerta. E É a traz que o a resultado, que a né? palavra de Deus orienta, trazendo para o nosso dia a dia como cristão. É Muitas até, vezes um pastor vai ter que tomar uma decisão que não é a que todo mundo quer. até falando recentemente, né? A gente teve uma correção que trouxe um ótimo resultado. Sim. Eu percebi. Devido a algumas coisas que não estavam legal, e o pastor precisou tomar uma ação e falar, né? E a gente vê que o quanto isso traz um resultado bom. Ainda que talvez doa para ele falar. Porque não é difícil, né? Às vezes tem que trazer uma correção, uma palavra dura, mas sabe que isso vai trazer um bom resultado, né? Porque, na verdade, ao mesmo tempo ele está vendo ali o reino, né? E também está vendo a pessoa em si, que a pessoa está morrendo. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso chamar atenção, eu preciso trazer ela para perto, né? Muitas vezes tem que chamar a responsabilidade, né? Sim. E não é fácil. E aqui nós estamos falando dos dois lados da moeda. Assim como não é fácil para um liderado muitas vezes submeter à vontade de um líder, muitas vezes também é difícil para um líder ter que tomar uma Sim. decisão. Nossa. Meu, é muito mais fácil, na boa, você ser chamado a atenção do que você ter que se colocar numa posição e chamar a atenção de alguém. Pelo menos para mim é horrível. Sim. Eu não gosto, mas às vezes é necessário falar, gente, peraí, vamos lá, vamos voltar, esse caminho não vai dar certo, não vai fluir. E o recomeço às vezes é bom, né? É. Aí você começa a repensar, poxa, se eu tivesse feito isso antes, teria sido bem melhor, né? Sim. Líder. Hum. O seu caminho nunca será fácil. É que a carta de Tito não tem jeito, né? Mas confie em Deus. É liderança pura. Seja Deus o seu líder. É Seus uma carta pastores. pastoral. É Não esqueçam dos seus pastores. verdade. Verdade. E a liderança não será fácil. Às vezes é melhor você ser liderado. Eu penso às vezes na posição de um líder, né? Quando você tem que mandar embora alguém, né, mano? Então. Odeio. É muito difícil, né? Não é difícil? Então. Deve ser muito difícil. Tá demitido. Igual o Justo lá, né? Você tá demitido. Mas ali é um programa de televisão e ele, Não, mas diga, trazendo ele é a grosseiro. responsabilidade No dia, mesmo, não é assim, fácil. no dia a dia, você junto com uma pessoa que você gera um vínculo. Sim, faz um bom trabalho. Que né? às vezes é um pai de família, imagina. Aí você precisa ter responsabilidade afetiva. Entendeu? É complicado. Separar, né? Tem que separar. Né? E você tem que ser ter uma comunicação extremamente assertiva, não violenta, porque ainda mais nos dias de hoje, que nós estamos fragilizados, tivemos a pandemia, tantas mudanças. Pode ter acabado a pandemia, mas a nossa fragilidade está cada dia mais cristal, sabe? Então, às vezes, a forma Sensível, como né? você fala, você pode destruir uma pessoa. Sim. E da mesma forma como você pode construir, ajudá-la a se erguer. Então, acho que, realmente, ser líder é um processo de crescimento e desenvolvimento. E essa carta aqui, eu acho assim, ela poderosa, assim. Porque, seguindo a linha no que nós estamos falando,
Paulo depois chama atenção na sequência, no capítulo 2 de Tito, falando assim, olha, eu quero te lembrar uma coisa, porque foi a graça de Deus que se manifestou trazendo salvação aos homens. E a gente também era assim. Uhum. E ele começa a relembrar, ele fala assim, olha, a gente também, sem Deus, nós éramos da mesma coisa. A gente, nós éramos dados à impiedade, às coisas erradas, paixões mundanas. O que ele está falando para Tito? Fala assim, olha, você precisa levantar esses líderes, ele dá todo o embasamento. Só que você não pode esquecer que a gente também saiu lá do lamaçal do pecado. Que a gente é gente como eles. E aí, nos versículos, ele vai falar, olha, quando você vai instruir um ancião, você toma cuidado, né? Quando você vai instruir uma mulher, você toma cuidado. Ele começa a dar vários parâmetros. E ele chama a atenção dele, fala, olha, e não se esqueça, a gente não é melhor que ninguém, é que Deus resgatou a gente antes. Uhum. Então, assim, isso traz, eu vejo o Paulo também trazendo a humanidade para Tito. Empatia. Exatamente. Ele falou, você precisa entender com quem você está falando. Né? Exorta os servos, né? Para que não furtem. Trate os jovens com equilíbrio. Então ele vai falando, né? Ele vai falando como que ele deveria tratar cada um dos públicos. As mulheres mais velhas, os homens mais velhos, as mulheres novas, os servos. Então ele vai falando assim, ó, a mensagem é única. Uhum. Mas a forma... O veículo, né? Sim. A forma como você vai atingir e vai tratar de traduzir isso para um ancião não é o mesmo modo que você vai falar com um jovem. Até por isso que a gente estava conversando da estrutura do ensino bíblico que nós temos na igreja. Então, você tem uma faixa etária para os menorzinhos, para os kids, né? Para os teens, para os jovens, até chegar nos adultos, que são mais maduros. Uhum. E aí a forma de ministrar é outra. A mensagem é a mesma. Nós estamos falando das boas novas do reino. Mas eu preciso falar numa linguagem que o outro vai entender. Para que cheguem todos, né? E aí Paulo traz eu vejo isso como uma forma muito humana e empática, porque ele fala para Tito, olha, é assim que você tem que fazer. E não se esqueça que você também é igualzinho. E eu acho que isso aí pega muito, porque às vezes a gente começa a estar tanto tempo na igreja, tanto tempo envolvido com as coisas do reino, que às vezes a gente pode cair nesse lugar de esquecer de onde veio. Esquecer de onde saiu. Verdade. Esquecer de onde Deus nos tirou. E isso é uma coisa extremamente importante, tanto que quando a gente pega o livro do Êxodo, Levítico, ali, você começa a estudar o Pentateuco, você vai falar várias vezes, Deus fala para eles, olha, não se esqueçam de onde eu vos tirei. Para que quando vocês estejam numa terra boa, que vocês vão comer frutos que vocês não plantaram, vocês vão morar em casas que vocês não construíram, vocês se lembrem que eu que te dei. Porque a hora que estiver belo e folgado, você não vai lembrar que você passou sede no deserto, que você teve que comer o maná que eu mandava do céu, que eu que fazia a nuvem, senão você morria torrado. Uhum. Então, tipo assim, a gente se esquece muito fácil do lugar onde nós estávamos. De onde fomos resgatados. Entendeu? E aí, na sequência, aqui no capítulo 2, ele fala isso. Ele fala, olha, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens e ensinando-nos para que renunciemos à impiedade e às paixões mundanas, vivamos este mundo de maneira sóbria, justa e piedosa. E ele fala isso, né? Então, tipo assim, nós somos alcançados, cara. E se nós aqui esquecermos de onde a gente veio, talvez a gente vai se tornar empático. Talvez o evangelho para nós vai ser um peso na vida do outro, e não o evangelho das boas novas e amor, de que transforma, né? Sim. É uma boa reflexão, né? Olha. Nossa. E aqui a gente tem a... Vou até beber água depois disso. A graça, né? Do desse plano da redenção mesmo, de entender que é igual o pastor falou, né? A qual a si mesmo se deu por nós, a fim de nos redimir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso das obras. Uau. Zeloso das obras. Líderes, sejam zelosos pelas obras de Deus. E aí você começa a ver que às vezes estar num cargo de liderança não é fácil, né?
E tem muitos que falam, você fala porque você é pastor, você fala porque você é líder. E Paulo aqui tá dando um show, né? Rapaz, eu Vai nessa, né? vou te contar uma história. Essa história é verídica, tá? Essa história é verídica. Porque assim, às vezes a gente tá na posição de estar ali sendo liderado. Aí a gente fala assim, nossa, eu no lugar dele não fazia isso. Eu no lugar dele eu ia por esse caminho. Eu no lugar dele eu faria dessa forma. Só que um dia você senta naquela cadeira dele lá, ou é delegado a você aquela responsabilidade. E aí você começa a agir totalmente diferente daquilo que você falava, porque você começa a ver um outro aspecto que você não via. Porque aí você sabe que você ouve assim, poxa, ó, ele errou, você não vai puxar a orelha dele? É. Aí você começa a ver como essa palavra, que existem formas de você chegar na pessoa e trazer uma exortação. Por uma pessoa que é mais madura, você pode ser mais direto com um adulto. Só Uma que- pessoa que é infantil, novo na fé, um neófito, você não pode chegar com os dois pés. Você vai machucar. Você vai jogar pra fora. Verdade. Você não vai conseguir, ela não vai compreender. Você tem que tratar com amor, E você com vê que tá compaixão. na posição de liderança, que nem... Não sei se você lembra daquele filme Todo Poderoso. Uhum. Que aí ele começa a reclamar de um monte de coisa que Deus não fazia. E aí ele teve a oportunidade de estar lá. Verdade. E aí ele viu o quanto é difícil, né? Porque aí, no caso, ele viu as atribuições que ele tinha. E ele tinha que corresponder a tudo, fazer as vontades que ele achava que tinha que fazer de tudo, porque ele se põe no lugar. Porque antigamente ele reclamava que não fazia as vontades, né? Então, às vezes é fácil a gente julgar, a gente culpar, falar mal do nosso líder, né? Mas quando você está na posição da liderança, né? Então você vê que não é simplesmente você chegar e dar uma ordem ou uma direção. Você pensa num todo, né? E você outra- pensa a forma que você vai falar. Se E isso outra, vai quando a machucar. gente se coloca nessa posição, nós temos que lembrar de uma coisa. Aqui não é uma empresa. Sim. Aqui é reino de Deus. Uhum. Nós estamos falando de vida eterna. Nós estamos falando de vida e morte. Nós estamos falando de salvação e condenação eterna. E é algo que a carta fala no início, né? Meu, É trazer Muito mais profundo. a Eu tô- realidade da eternidade, e eu né? tô lidando Salvação. com vidas, com pessoas. E a Bíblia diz que a quem muito é dado, muito é cobrado. Uhum. E que um dia nós vamos ter que, perante Deus, prestar conta daquilo que nós fizemos. Você imagina eu ter que chegar diante de Deus e ele falar assim, então... E esse irmão aqui que eu coloquei, essa família que eu dei Tipo pra você aqui no cuidar, podcast, né? Você e Deus, né? como é que vai ficar minha cara diante de Deus com a responsabilidade que ele otorgou para mim? Ele confiou em mim, assim como Paulo confiou em Tito de fazer algo. Eu vou lá e faço tudo torto, tudo errado. Como é que eu faço? Como que eu vou prestar conta? E olha, não é um homem, é Deus. Sim. Para o homem eu posso até inventar uma historinha. Para Deus ele conhece o som do meu coração, até no mais Então, profundo. Antes de sair uma palavra, ele já sabe. Né? E aí? Aí Como é que fica? Então, é nesse sentido que eu digo que muitas vezes nós, como pastores, como líderes, estamos na frente de uma igreja. Olha a responsabilidade que nós temos sobre jovens, crianças, famílias. Eu não posso falar o que eu quero. Eu tenho que falar o que a palavra de Deus indica. Sim. Eu não posso inventar alguma coisa. Não, eu tenho que falar o que a palavra de Deus fala. Eu não posso distorcer um tio disso aqui. Porque isso aqui pode produzir morte, pode produzir vida. E a forma como nós lidamos com as pessoas, nós podemos levá-las para Deus ou distanciá-las de Deus. Olha a responsabilidade. Então é um peso enorme. Por isso que ele chama a responsabilidade disso. E você vê que não foi à toa, né? Que Paulo cobra isso de Tito, né? Trazendo para ele o que, na verdade, ele teria que fazer. Porque não foi simplesmente colocar Tito lá e falar, ó, vai lá, lidera o pessoal, não. Ele teve que trazer todo o embasamento de como deveria ser, né? Toda a instrução. E, além de tudo, ele ser referência, né? Demonstrar isso na vida dele, né? Uhum. E seguindo lá, a gente falou do 2, mas o 3, o capítulo 3 também é muito isso, né? Trazendo ali novamente os ensinamentos, fala de ser como bom cidadão e tudo mais. E aí eu gostaria de finalizar, porque a gente ainda tem Filemon para comentar, hein? Sim. Lendo aqui, Tito 3, 4.
Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, batismo, que ele derramou sobre nós ricamente, e por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, favor e merecido, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Mais uma vez, a igreja não é uma empresa, nós estamos lidando com pessoas, e pessoas que vai muito além do relacionamento, das trocas e das estruturas, porque nós estamos falando sobre vida eterna. Numa empresa, se você comete um ato falho, você é repreendido. Dependendo do que você fazer, ou se você não está rendendo, você é desligado. Sim. No corpo de Cristo não funciona assim. Você não desliga pessoas. Nós somos ligados em Cristo. Videira verdadeira. Religados. Entendeu? Para dar fruto. E se alguma coisa tá ruim, nós vamos ser podados, nós vamos ser adubados, nós vamos ser tratados. Porque a gente vai produzir. Sim. Entendeu? Ao seu tempo. Só que, de novo, olha a responsabilidade. Ninguém vai ser demitido. Ninguém vai ser cancelado. A palavra da moda é cancelado. Ninguém vai ser cancelado. Aqui nós vamos ser amados, acolhidos e tratados. Tratar, às vezes, machuca. Lembra o mertiolate? Nossa. Era um tratamento doloroso. Hoje ele não arde. Hoje ele não arde nem tem cor, Nem ele é tem incolor. Antes ele manchava a pele até. O curar e o tratar é... Às vezes, dependendo da ferida, ela precisa profunda. ser cutucada, limpada, É um processo para demorado. dar espaço para o novo, né? E o processo é certamente doloroso. Pois é. Estamos aqui para falar sobre isso. Doloroso. Mas é isso. Acho que falamos bastante sobre o livro de Tito. Acho que é uma cartona para toda a liderança. E não parece, né? Uhum. E, acho que, sei lá, acho que... Eu tô falando muito acho, né? Tenho certeza e a convicção de que aprendemos muito de liderança nesses 3 capítulos. Desde competências comportamentais, de como devemos ser, Caráter, né? caráter, um pouquinho de técnicas, Empatia. porque Empa- Paulo foi o cara aqui mais uma vez. Referência, né? E, nossa, aprendi muito. E Adorei ele esse livro. sabia com quem falar, né? Sim. Porque assim, a forma como ele escreve, da forma como ele escreve, ele sabia que o discípulo dele iria entender. Uhum. Então, assim, ele foi muito assertivo no que ele disse. E Muito. cumpriu, né? Ele fala muitas coisas que a gente nem abordou aqui, que ele fala, ó, evita questões de discussão que não faz sentido, não perde tempo com essas coisas. Uhum. Foca naquilo que precisa ser ajustado. Ele fala não aqui no perde 9, ó, tempo. evita discussões insensatas, genealógicas, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidades e são fúteis. Foca naquilo que vai dar resultado, Forte, foca nas pessoas, naquilo que é fútil, naquilo que... Discussão desnecessária. Olha o aprendizado para a liderança. Uhum. Quantas vezes a gente fica discutindo por bobagem, tentando resolver umas coisas... Picuinhas, né? E aí ele fala assim, para, isso não vai produzir nada. Vai e foca naquilo que vai produzir resultado. Não perde tempo com coisa pequena. Olha para o todo. Olha, é um aprendizado essa carta para a liderança enorme, enorme. Acho que aqui fica um outro aprendizado para nós, que é: líderes, aprendam a elencar as suas prioridades, porque às vezes uma discussão é inútil. Acho que, agora falando normal, elencar as prioridades. Sim. Acho que esse é o grande desafio em todos os lugares. No trabalho, porque sempre você vai ter mais trabalho para você fazer. Na igreja, porque teoricamente a gente tem 2 dias, sábado e domingo, para poder fazer de fato, milhão de coisas. muitas coisas.
saber elencar as prioridades e entender. E a gente só sabe elencar prioridades a partir do momento que a gente sabe vislumbrar qual é o resultado final e aquilo Sim. que ele vai produzir. E entender o nosso papel, né? E isso é muito questão de liderança, de saber ser visionário a ponto de entender que aquilo é importante porque vai gerar uma ação em cadeia Sim. que é muito maior do que se você tivesse feito outra coisa. Meu, exemplo disso, Jesus Cristo. Por que ele suportou tudo que ele suportou? Porque ele sabia o objetivo maior que ia ter. Uhum. Por que ele suportou a cruz? Porque a cruz ia dar acesso para todo mundo. Ele estava olhando um negócio muito maior, muito mais amplo. Muito visionário. Né? E isso fez com que ele aguentasse muitas coisas contrárias. Da mesma forma, Paulo. Ele fala, sei viver em qualquer circunstância e eu me alegro nas prisões em todo momento, porque eu sei que o que eu estou fazendo é muito maior do que eu. E ele passava isso para os discípulos. Passava isso para Timóteo, passava isso para Tito. Nessa carta nós vemos isso. Foca naquilo que vai dar resultado, porque esse negócio é muito maior que você. É muito maior que eu. É muito maior que tudo. Então, assim, uau, que aprendizado nessa carta. Quando você tiver vários pontos para elencar, veja, reflita e faça aquilo que realmente vai dar resultado. Finalizamos, Tito? Ou vocês têm mais alguma coisa de Tito? Acho que dá Falando para Tito, tem mais, ok? tem mais Tudo, né? uma carta. Então vamos para Filemon. Poxa, esse livro eu li. Aí eu li 2 vezes. Aí eu falei, vou procurar conteúdos, vou ler as linhas pequenas. Porque, tipo, eu tava até lendo. Questão de número, né? 335 palavras. Um capítulo. Aí a gente já entra até nas curiosidades gerais, e acho que aqui a gente não vai conseguir fazer muito essa divisão de informações gerais para entrar no contexto, porque quando a gente explica o geral, você já explicou Já acaba. a carta e tá ali. Nossa, ela é super compacta. A menor carta, né? Mas para que você que não leu o Filemon, convidamos você para que leia Filemon. Vai ser super rápido, em 5 minutos você vai finalizar e você vai ficar assim, poxa, o que eu Vai aprendi? ficar horas degustando, né? Não, e aí você ouve de novo esse podcast e aí você vai ver o tanto de coisa, porque, engraçado, eu anotei mais coisas em Filemon do que em Tito. Tito. Porque de Filemon eu fui entrando. Mas assim, linhas gerais. É uma carta de Paulo. Sim. Ela tem um destinatário que é... calma aí. Filemon. Aqui tá no meu segundo ponto. Que é Filemon. Mas ele também ali cita pessoas da família. Sim. Que é a E esposa. aí eu li, e também vendo ali no versículo... Deixa eu abrir aqui. Aqui. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em sua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Eu li um comentário de que esse vós outros indica que por mais que seja uma carta específica a um destinatário, que a gente pode dizer que é o mais importante ali, que é Filemon, Sim. havia a necessidade de que todos Fossem inclusos, soubessem do teor e pudessem aprender ali de alguma coisa. Então, um capítulo aí, gente, tem alguma coisa para você aprender. Muita A coisa. partir desse princípio. Então, é uma carta que Paulo escreve sobre a situação de Onésimo. É uma carta particular. E Paulo, quando escreveu essa carta, estava preso, lá pela primeira vez, em Roma. Quando ele escreveu essa Sim. carta. É uma carta que não traz doutrinas em si, mas nos mostra as doutrinas aplicadas no nosso dia a dia, no cotidiano, que é tudo que a gente fez lá na carta de Tito. De Tito. E aí eu vou deixar a próxima frase que eu anotei aqui, porque é uma frase de super impacto, deixo para depois, para fazer um ponto alto. Mas neste livro a gente vê que o objetivo é o incentivo
para que Filemon possa receber Onésimo de volta como irmão de Cristo. E por quê? Pastor Paulo, por que Onésimo deveria ser recebido? O que ele tinha feito? O que está na sua anotação? Bom, eu anotei que, na verdade, ele decepcionou a Filemon, né? Ele diz que ele havia cometido um roubo, alguma coisa assim, nesse sentido, no qual Filemon praticamente perdeu toda a credibilidade com ele, né? Mas só que nesse tempo, nesse processo em que ele foi embora, que ele saiu, ele teve a sorte de se encontrar com Paulo, né? E Paulo ali ministrou sobre ele, né? Houve ali uma conversão, né? Houve uma mudança na vida de Onésimo, né? E até, para quem não sabe, Onésimo significa útil, né? O nome Onésio, né? E vamos dizer que nesse período ele foi considerado como alguém inútil, né? Porque ele era um escravo, né? De Filemon. E nesse período que ele ficou com Paulo, creio que da mesma forma que Tito, ele aprendeu muito, né? Olha, falar a verdade, queria eu ter a oportunidade de ter andado com Paulo. Rapaz. E você vê que todos aqueles que o acompanharam, né, tiveram mudanças, né? Que acompanharam a vida de Paulo, né? E a gente percebe que houve ali o quê? Um tratamento, né? Ele perdoou, né? Ele foi perdoado, né? Não somente por Deus, mas talvez assim no contexto ali diante de Paulo, né? Ele se declarou, né? Deve ter falado tudo, os erros cometidos, né? E eu vejo assim uma oportunidade que ele teve para voltar, né? Até para Filemon, mas não como escravo, né? Mas como irmão, né? Uma nova personalidade, um novo homem, né? Uma nova criatura, né? E a gente vê nos dias de hoje, né? Quantas pessoas são transformadas, quantas pessoas eram ex-ladrão, ex-assaltante, ex-não sei o quê, né? E quando você percebe a mudança, né? Quando Deus age, quando Deus transforma, quando Deus muda, um marido que talvez batia, que talvez era uma pessoa totalmente agressiva, e a gente vê assim a transformação, né? Que Jesus faz, né? E a vida de Onésimo, assim, a gente vê a forma que Deus ali agiu na vida dele, mudou. E Paulo porque queria mostrar essa mudança na vida de Onésimo para Filemon, né? No entanto, que quando ele volta, ele já não traz ele ali como um escravo, mas sim como um irmão, alguém que já fazia parte do corpo, né? Eu tenho até anotado aqui que nessa carta, a gente vai ver sobre união da igreja, de reconhecimento dos irmãos entre irmãos, e o papel dos discípulos em levar misericórdia e perdão às pessoas. Sim. Então, por mais que muitas pessoas dizem que Filemon não deveria estar na Bíblia, inclusive, tem até uma Bíblia que elimina este livro, nós não eliminamos, igreja. Porque esse livro aqui nos ensina, e aí vem a frase que eu tenho aqui anotado, não traz doutrinas em si, mas nos mostra as doutrinas aplicadas ao nosso dia a dia. Sendo assim, um relacionamento com Cristo, um relacionamento com os seus outros seguidores, que são os nossos irmãos. Sim, em Cristo. Em Cristo. Eu fiz até uma anotação, né, que o cristianismo ele muda a pessoa, né, ou seja, da escravidão, né, para uma pessoa que volta para a sociedade, né, numa nova posição, né, que ele não seja mais alguém desigual, mas igual a todos nós, né, também como você lidar, né, com essas pessoas, né, quando passa por esse processo, porque às vezes a gente fala, né, porque perdoa, a pessoa mudou, a pessoa não faz mais isso, mas quando a gente está na posição ali de estar junto, digamos assim, um ex-estuprador, um ex-bandido, um ex-assaltante, ou o que seja, às vezes a gente fala que para nós isso é normal, mas na vivência, será que a gente talvez não agiria como Filemão no início? Que não queria aceitar a forma que ele era, mas e quando você é confrontado? Mas olha, hoje ele é um cristão como você. Como que você se coloca numa posição dessa? Uhum. Porque às vezes a gente fala muito disso, né? A misericórdia do Senhor, né? Deus renova, Deus faz dele um novo homem, uma nova mulher e tal. Mas e eu? Como que eu vejo isso? Como que é o meu olhar? Porque normalmente o nosso olhar é um olhar crítico, né? Eu não vou ficar perto. A pessoa fez isso, a pessoa fez aquilo. Por mais que ele seja cristão, mas eu entendo assim que essa mudança, às vezes, ela não pode somente acontecer no outro, mas precisa acontecer em mim. Uhum. Porque você percebe que essa carta ela fala muito sobre o amor de um cristão.
né? E esse amor, na verdade, ele não está ligado somente a mim, mas ao próximo, né? Por isso que Jesus nos ensina, né? Amar o nosso próximo, como a ti mesmo. Mas na prática, como tem sido essa ação? Minha ou sua? Então, trazendo até a questão de contexto, pra gente pensar, eu sou filho do meu pai, né? Aí meu pai adora uma historinha, vamos trazer aqui um contexto. Imaginem, hoje um dos grandes problemas que a gente tem na estrutura da nossa sociedade é a inclusão de quem esteve preso na vida social. Sim. A gente está aqui falando basicamente disso, num nível a mais que é o igreja. Mas esse cara estava preso. Furtou, né? Ele depois saiu e ele estava voltando, sendo reintegrado à sociedade. Imaginem hoje nós, como igreja, recebendo um ex-presidiário que, além disso, era uma pessoa que você confiava. Dá pra gente entender o sentimento que Filemon tinha aqui. Sim. Eu acho que o foco está muito mais nas ações e no comportamento de Filemon do que até mesmo... Não que não seja importante, porque houve um processo, ele se converteu, Sim. ele teve uma vida transformada e tudo mais. Mas eu vejo que a grande sacada desse livro está muito mais em Filemon, porque é o nome da... Sim. Inclusive é o nome da carta, para quem escreve, né? Mas de como é difícil você ter esse olhar e essa abertura de coração para poder deixar de lado e poder enxergar que vidas transformadas, elas precisam ser acolhidas e abraçadas. Porque faz parte do processo. Eu fiz uma anotação aqui de que assim, a carta de Filemon, ela opera no âmbito do relacionamento pessoal. Então tá falando de perdão, tá falando de amor, Sim. tá falando de oportunizar. E isso é um negócio extremamente importante em falar nesses dias. Porque a gente está vivendo uma sociedade hoje que ela é os relacionamentos são rasos. Individualista, né? Sim, e egocêntricos. E hoje está muito na moda, você não gosta do que você falou, eu vou lá e te deleto. Olha, fez até um pum na mesa. Foi combinado, né? Foi feito do Eliseu. Né? Entendeu? Então o que acontece? Você vai lá, cancela, desliga, tira. Some da vida? Só que na vida real isso não existe, cara. Sim. Isso não funciona. Pode funcionar na internet aí, nas mídias sociais. Mas na vida real não funciona assim. Se o seu irmão errou com você, você vai ter que consertar. É isso que se trata essa carta. É um servo? Sim. Estava numa posição... era uma realidade da época. Não vamos entrar nessa discussão, mas era a realidade que eles viviam. Mas o que chama a atenção é o poder transformador do evangelho. Uhum. De que pega um indivíduo que fez algo de errado, de que tem a oportunidade de conhecer a verdade, e aí isso transforma a vida dele, e ele tem uma oportunidade de voltar lá onde ele errou e consertar. E a pessoa que, na verdade, foi o ofendido, que aqui é Filemon, tem a oportunidade de praticar aquilo que ele estava como igreja ensinando, Sim. que é o perdão e o amor. Do caráter. Então, tipo assim, isso fala muito com a gente nos dias de hoje. Tá falando muito com a gente de oportunizar esse tempo de recomeços e de perdão, de oportunizar o milagre. Oportunidade para a vida do outro, de reconciliação. Se não fosse assim, nós estaríamos perdidos. Se não fosse Deus nos reconciliar, se não fosse o amor, o perdão que vem da parte de Deus. Então, eu entendo que essa é uma carta muito oportuna para nós nos dias de hoje. Uhum.
tem a ver com o que nós estamos vivendo no dia a dia. Porque, por conta do todo o contexto, o aparato que nós estamos vivendo na nossa sociedade hoje, não se fala de perdão. Se fala de cancelar, pula, tira, errou. Elimina. Ele tira da sua frente. Vira a página. Vira a página, procura se relacionar com outra pessoa. Errou também, parte para outra. Tchau. Meu, mas esse não é o evangelho de Cristo. Entendeu? As pessoas não são... são únicas. Uhum. Eu sempre, quando vou falar de empresa, às vezes eu falo assim, olha, a cadeira que nós estamos sentando pode ser ocupada por qualquer um. Só que hoje as pessoas são únicas. A função, o número lá, o código da pessoa, a chapa dela na empresa, o número, aquilo ali é substituível, é um número. Só que pessoas são únicas. Isso é importante. E a mesma coisa aqui. Filemão está tendo a oportunidade de se reconciliar com uma pessoa que o prejudicou. A gente não sabe, a Bíblia não fala o que foi feito. Sim. Né? Dá-se a entender de que houve algum prejuízo. Sim, furto, né? Entendeu? Muitos teólogos entendem que houve um furto. Alguma coisa ele fez que prejudicou. Financeiramente. Exato. Tanto é que depois Paulo até se dispõe. Olha, você teve eu pago. Põe na minha conta. Trouxe a responsabilidade, né? Uhum. Põe na minha conta que eu estou escrevendo de próprio punho que eu vou aí eu vou pagar. Só que assim, só que ele falou, só que é um negócio muito maior do que dinheiro. Do que bens. Uma vida, nós né? estamos falando de vida. Nós estamos falando de oportunidade de recomeço. De alguém que errou, entendeu que errou e agora está voltando para consertar. Sim. Porque uma coisa é você pedir desculpa, outra coisa é você pedir perdão. É diferente. Sim. Sim. Ele não está voltando para pedir desculpa. Ele está voltando envergonhado para pedir perdão, para ser reconciliado. E aí como que nós, enquanto cristãos, enquanto igreja, enquanto líderes, voltando na outra carta, enquanto pessoas, família, como nós lidamos com a questão daqueles que erram conosco? Eu acho que essa carta fala sobre isso. Ela é muito legal. Né? E você vê que é interessante, porque, como você falou de Filemão, na verdade ele estava somente numa prática. Quer dizer, somente em palavras, né? Não havia uma prática do amor, do perdão. Porque normalmente a gente fala muito, né? Eu perdoo. Não, com certeza, se acontecer, eu vou perdoar, vou passar um processo. Mas quando um negócio acontece na prática, como que você vai agir, né? As obras. Isso. E até fala lá, né? Quem ama, perdoa, né? E até eu peguei aquele versículo lá de Mateus, Mateus 18, é o 18, 20... Deixa eu ver aqui, 18, 21. Que fala lá, quantas vezes se deve perdoar o irmão? Então Pedro, aproximando-se, perguntou ao Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. A gente fez uma continha. A gente estava falando sobre isso, né? E você vê que é interessante, né? E aqui só foi um ato, né? Só foi um momento, né? Que Onésio chegou diante de Filemão ali, pedindo o seu perdão e tal. E agora que a gente lê esse texto, né, a gente vê quantas vezes num dia, né? Dificilmente. Acho que a pessoa cometer 490 pecados e pedir o perdão, né? Então, assim, a gente vê que é muito forte, né, essa questão, né? E é algo assim que Jesus fez isso por nós, né? Às vezes a gente fala assim, olha que legal, né? Jesus morreu na cruz por causa dos meus pecados, por causa disso, por causa daquilo. E talvez uma ação que acontece com você, você não dá essa oportunidade. Uma vez eu falei isso pro pastor. Eu vivi uma situação, eu e minhas situações, né? Os aprendizados. Aí eu fui conversar com ele. E aí ele falou, não, mas o caminho tal para essa situação é o caminho do conserto, é o caminho do perdão, justamente o que nós estamos falando aqui. Aí eu falei para ele, mas existem limites, o meu limite foi ultrapassado. Até aqui eu consigo vir, mas o que está acontecendo aqui vai muito além. Eu não sou Jesus Cristo. Meu nome é Daniel Silva. Aí o pastor olhou para mim e falou, mas você deveria ser discípulo dele, né? Não é? Mas você deveria ser parecido com ele, não é esse o nosso chamado? Sim.
Mas é justamente esse, o seu chamado é para ser como ele. Eu falei, nossa, por que eu fui abrir a boca? Deveria ter só... E você vê, Mas, né? mas depois eu fiquei pensando, eu falei assim, ele tem razão. Ele tem razão. E eu acho que na hora que nós estamos passando a nossa dor, porque isso é uma dor. Meu, quem gosta de ser roubado? Quem gosta de ser traído, enganado, furtado? Quem gosta de ser passado para trás? Ninguém gosta. E na boa, ninguém tem sangue de barata. Nós somos seres humanos. A gente às vezes consegue lidar com pequenas coisas até certo limite e com outros vai ficando mais difícil. A gente vai ficando angustiado. Isso gera uma angústia, gera dor. Só que nós somos desafiados a ser parecidos com Cristo. Sim. Aí um pouco além. Não estou falando de a gente ser tapado, não é isso. Mas estou falando que nós temos a nossa responsabilidade, que existem momentos que nós temos que liberar perdão. E uma coisa que a gente aprende, né? Perdão não é sentimento, perdão é atitude. Atitude. É ação. Eu não sinto. Meu irmão, você não vai sentir nunca. Não espera sentir um anjo do céu aparecer e falar, perdoe. Sentir uma brisa suave, a sua Não, mão esquece. formigar. Isso não vai acontecer. É nessa sua dor, na hora da raiva daí que você fala, meu, É agora, hein? né? É agora. Pisaram no tomate aqui comigo, pisaram no meu calo, me machucaram. É agora que eu tenho que demonstrar esse amor. Não é fácil. É perdoar a dívida, né? E Não você é vê que fácil. interessante. Jesus, ele fez isso por nós, né? E ele ensina que nós devemos amar o nosso próximo. E esse amar tá ligado ao perdão. É você ali até o fim, né? Se for necessário, carregar o fardo do outro, né? Andar junto com ele, ajudar ele, né? Porque o homem, na verdade, ele... Todos os dias, né? Ele tá... como que eu posso dizer? Pode cair, pode errar. A gente nunca sabe o amanhã, o hoje, né? O agora, né? Talvez você falar, isso nunca vai acontecer comigo. E, ó, Nunca vou ter essa vivência, nunca vou sabe por que precisar dói disso. tanto? Mas a gente não sabe. E sabe por que dói tanto? Porque quem vai errar com você é quem caminha com você. Sim. Porque quem não caminha com você, se errar com você, tanto fez, tanto faz. É só uma pessoa que passou, fechou você no Sim. trânsito, beleza. Outra coisa é alguém que come a sua mesa. A outra coisa é alguém que senta com você, Sim. que caminha com você, e o cara te dá uma punhalada nas costas, fazer uma coisa que não deveria. Entendeu? Por isso que dói. Dói. Quem vai errar com você não é quem está longe, é quem está perto. Uhum. Então, o nosso nível de relacionamento, de amor e perdão É forte. tem que ser muito maior do que qualquer outra coisa. Por isso que é complexo. E aqui não é diferente nessa história, nessa carta. Porque era um servo, que o nome dele era útil, que servia ao seu senhor e que era certamente... Por que magoou? Porque era alguém de confiança. Fez alguma coisa que não era esperado. Decepcionou, né? Era esperar. A gente espera que talvez alguém com quem eu não me relacione tanto pise na bola ou erre comigo. Mas eu não sou capaz de esperar que alguém que tem tamanha intimidade comigo cometa um ato falho desse nível. Seja lá o que for, um roubo, um furto, uma traição, alguma coisa assim. A gente não espera. Por isso que dói. Uhum. E a dor, ela é real, ela é verdadeira. Se eu falar aqui, quantos de nós não fomos... não passamos por isso? Sim. De alguém de confiança, nossa, que machucou... Na família, né? Na família, amigo, cônjuge, né? amigo. E são essas pessoas, porque são essas que caminham com a gente, que a gente não espera que vão errar. Por isso que quando erra, dói demais, machuca demais. E aí vem uma palavra que começa, olha, o caminho é o caminho do perdão. Só que, será que a gente está disposto a perdoar? E você vê que... Eu vejo também que, na verdade, Paulo estava mostrando ali para Filemão que às vezes são coisas que talvez para a gente não é nada, né? Falar, isso não vai impedir de eu entrar no céu. Isso não vai impedir de eu alcançar a minha salvação. Creio que isso possa impedir, sim. Porque às vezes é uma atitude tão simples, né? De um perdão que você não dá para uma pessoa que tudo que você fez, tudo que você faz, o homem que você é em Deus, por causa às vezes de uma atitude de você liberar perdão, isso acaba atrapalhando aí o teu futuro com Deus, né? Quantas pessoas no leito de morte, doentes, enfermas, por conta de não liberar perdão,
Porque não é fácil. Sim. Se fosse fácil, o mundo perdoa, tá tudo certo. Sim. Eu posso trazer um paralelo também? De, tipo, Sim. a gente tava aprendendo aí sobre bases na escola de avivamento e eu acho que uma coisa que eu já sabia, mas que foi extremamente iluminado e que eu posso até falar que é um ponto alto do estudo sobre pecado é que o pecar é errar o alvo. Sim. E o errar o alvo não significa fazer algo que desagrada. Não significa somente fazer algo que desagrada a Deus. O pecado também pode significar errar o alvo, do sentido de que, se o nosso alvo é sermos parecidos com Cristo, não ser parecido com Ele é um pecado. Sim. Se o alvo é ter intimidade com Deus, não ter intimidade com Deus é um pecado. E por que as pessoas estão em leito sofrendo pela falta de perdão? Porque o pecado leva à morte. O pecado, o perdão não liberado é errar o alvo. E ele traz a morte. E a morte é a perda da salvação. Às vezes, é um paralelo que a gente faz do sentido material, do natural, Sim. de estar no leito de morte, mas também no espiritual. Sim. Porque o pecar é muito mais do que fazer uma coisa errada. fazer alguma coisa errada. Porque às vezes a gente se compara só um roubo, uma traição, matar alguém, né? A gente só vê as coisas grandes, né? Mas esquece das atitudes pequenas, né? Uhum. Que acaba focando nessas coisas, né? Vai bem além, né? Por isso que quando Jesus vem, ele se tratando disso, por que ele quebrou no meio os fariseus, os saduceus, toda aquela turma? Porque eles olhavam muito, ele errou o alvo por quê? Porque ele adulterou, ele matou, ele prostituiu, ele não sei o quê. E eu não fiz nada disso. Aí Jesus chega e fala assim para ele, só que se você pensou, você já errou o alvo. Meu, ele traz para uma realidade que é muito Sim. maior do que... Não é só o ato falho consumado. E do outro, né? Aquilo que eu já pensei, já planejei, ainda que eu não executei, já errei. Já dei lugar ao desejo. Sim. E o desejo me leva para o pecado, e o pecado me afasta de Deus. Sim. Olha como vai virando um círculo vicioso. Uma bola, né? E a gente, claro, a gente vai muito na linha do que a gente vê. Se fez, errou, então já estou julgando. Só que aí a Bíblia vai e fala do Espírito que sonda, que vai em lugares que o homem não vê. Que ele é capaz de dividir medula, espírito, ele vai num lugar que, vamos dizer assim, é indivisível, mas ele consegue dividir. Sim. Tipo, ele vai num lugar que só ele consegue ver. O diabo vê o que você faz, ele não sabe o que você pensa. Sim. Mas Deus sabe o que você pensa. Então, tipo assim, quem sou eu ou quem somos nós para julgar quem vai, quem não vai, quem está certo, quem está errado? E você vê o exemplo da mulher adúltera, né? Exato. Todos ali querendo apedrejar. E Jesus fala assim, quem não fez nada de errado, fica à vontade. Teve um. Quem nunca errou o alvo? Meu irmão, então, é difícil. Assim, nós erramos o alvo o tempo todo, Sim. precisamos ser corrigidos o tempo todo. E é muito... E sai desse lugar de julgamento para eu parar de julgar e para eu olhar para mim. E você vê até que essa questão que nem eu falei lá, do quantas vezes, né, o Senhor a gente tem que perdoar. Porque às vezes a gente comete pecados e a gente nem percebe, né? A gente toma uma ação, uma atitude inconsciente, né? E você acaba nem percebendo, né? Passa ali o dia, a semana, sem nem... Às vezes você fere alguém numa palavra, né? Magoa ou leva a pessoa a ponto até de desistir de muita coisa por causa de uma ação sua, né? Então, assim, eu acho que essa questão do perdão, do pecado, vai muito além, né? Do amor, né? É algo assim que... Essa carta ela é maravilhosa, né? É como você falou, ela é muito pequena, mas ela traz, assim, um ensinamento tremendo. Acho que se a gente fosse trazer uma palavra, óbvio, né? Além do perdão, amor e tal, é aquilo que nós dissemos, de oportunidade. Sim. Oportunidade para o amor, oportunidade para o perdão, oportunidade para restauração, oportunidade para transformação. É oportunidade. Acho que uma carta muito profunda. E você vê essa questão de
quando a pessoa comete tudo que fez de errado, tal, e quando ela volta, né? E você vê que acaba sendo uma responsabilidade nossa de cuidar, né? Porque às vezes vamos falar, né? Porque a pessoa volta toda destruída, né? Por mais que houve ali um arrependimento, uma mudança e tal. E aí eu entendo que é nesta hora que a gente tem que demonstrar o amor que Cristo nos ensinou, né? Que é você tá ali, tá junto, né? Ó, tô aqui, ó. Você tá doendo hoje, tá difícil, mas eu tô aqui do teu lado. Eu vou te ajudar você carregar esse fardo, eu vou te ajudar, eu tô aqui para andar com você, você não tá sozinho. Então, porque às vezes como a gente está falando aqui, né? Quando a gente vê um ato, uma atitude errada de uma pessoa, a primeira coisa que a gente faz é virar a página. Ah, já era. Ixi, é isso aí, não quero nem saber mais, né? A gente está agindo totalmente diferente do que Cristo fez por nós, né? Imagine se Cristo chegasse assim e falar, poxa, todos esses daqui, me acusando, pode fulminar todos eles, né? Imagine se Jesus fizesse isso. Uhum. E você vê que é algo assim que é fácil, né? A gente tá numa posição que não é a gente, né? É fácil você falar quando não é você. Mas na hora ali, quando você tem que tomar uma ação, agir da forma que Jesus agiu, aí a gente vê que não é um caminho que é fácil de percorrer, não. Você tem que... Começa por você, né? Você tem que se quebrantar por dentro, fala, poxa, Jesus, me ajuda, porque é agora que eu tenho que demonstrar se eu amo de verdade, se eu não amo, né? Porque essa palavra amor, né? Ela é uma palavra muito pequena, mas ela tem um resultado muito grande. Isso, né? É fundamento, meu. Isso é fundamento cristão. E eu vivo conversando muito com a minha esposa, eu falo, olha, vamos falar o papo real. A gente está o tempo todo construindo sobre a areia. A gente constrói palácios, coisas maravilhosas, mas não tem profundidade. Porque basta alguma coisa contrária que rui tudo. E a gente é uma sociedade muito superficial. Nós, muitas vezes, vamos trazer para o nosso lado, como cristãos, somos cristãos muito superficiais. E esse lugar de... Temos estados superficiais, né? Deus tem chamado a gente. Vocês percebem quem que é da casa aqui, que tem visto as palavras que Deus tem Sim. dado, que tem visto o que Deus tem falado conosco através dos podcasts, através das ministrações, nos cultos de sexta, nos cultos de domingo, nas palavras que têm sido nos ensinadas, nos rasgando os céus. São palavras que estão fazendo com que a gente comece a se cavar mais profundo. Sim. Bases sólidas. Porque, assim, se eu tenho uma base sólida, a Bíblia diz que, tanto para quem tinha a base rasa quanto a base sólida, a chuva veio igual. O vento veio igual. Só que o resultado final foi diferente. Uhum. Ainda que, vamos dizer assim, que machucou as duas casas. Só que uma ruiu completo. A outra machucou, mas ficou de pé. É como se fosse a história dos 3 porquinhos, né? Exatamente. É funcional. Praticamente é isso. É funcional. Basicamente é isso. Funcional. Então, assim, eu entendo que uma carta como essa me chama a responsabilidade de falar assim, até onde eu estou disposto a ir para ser um discípulo de Cristo? E o quanto a gente está longe, né? Até quanto eu sou disposto a me... como chama? A negar a mim mesmo. Né? A abrir mão, a renúncia. Isso, essa é a palavra, obrigado. A renunciar a mim mesmo para seguir um parâmetro, um princípio, uma base cristã. Porque é disso que se trata. Sim. É muito profundo. São 25 versículos, você contou ali 300 e não sei quantas palavras lá, mas é uma profundidade que a gente ia ficar aqui a noite inteira falando. E você vê que aí também fala sobre o servir o teu irmão, né? Porque às vezes a gente abandona, né? Para abandonar é muito fácil, né? Você vira, como a gente está falando desde o início, né? A gente vira a página assim, fácil, né? E a gente esquece que é uma alma, né? Que é uma vida, né? Então. E uma pessoa é importante, uma só, né? Uma só já é importante para Deus, né? E às vezes a gente não considera isso, né? A gente só vê o todo, né? A multidão. Mas por causa de uma, a gente acaba pecando, né? Errando, né? Errando o alvo, né? E se você acha que mesmo depois de tudo isso, Filemão não é um livro que deveria estar na Bíblia, eu tinha separado aqui 5 pontos. E eu vou só citá-los
Tudo bem. De forma bem objetiva, para a gente também já seguir para o final dessa conversa, do pastor Marcelo de Oliveira, da Assembleia de Deus. Ele diz 5 valores que a gente aprende aqui nessa pequena carta, nessa cartinha. O valor pessoal. Sim. O valor providencial. O valor prático. O valor social. E o valor espiritual que essa carta nos traz. Verdade. Depois eu posso, quem quiser, depois escreve que a gente manda esse artigo. Mas eu achei muito legal de como é uma carta extremamente complexa, profunda, objetiva. E a gente nem entrou aqui no que poderíamos entrar no quesito polêmica. Sim. Mas ela ensina muito. Ela ensina muito. E eu curti bastante Filemão. Agora, nessa visão mais profunda. Porque às vezes são as coisas mais básicas que a gente acaba esquecendo. E a gente esquece da oportunidade, do amor e do perdão. E é o foco maior da carta, né? Ainda que haja ali o exemplo de Onésimo, né? Falando da sua escravidão, da sua mudança, mas o foco da carta é relacionado a Filemão, né? Como a gente falou, que a carta é para Filemão. E fala muito sobre isso, o amor, o perdão, né? E a oportunidade, né? Que é o que a gente falou aqui muito, né? E apesar de ser uma carta pessoal, como a gente consegue ler ali na estrutura da construção da frase, que ela é pessoal, mas ela deveria ser lida também por outras. Sim. Então, porque ela realmente era importante. Paulo entendia que era importante que eles pudessem ouvir sobre isso. Vocês têm mais alguma consideração sobre este livrinho? Não no sentido pejorativo, mas do seu tamanico? Do livro de Filemão? Acho que seria só isso. Os pontos que eu coloquei aqui, a gente acabou falando sobre tratar a honestidade, levar os fardos dos outros, crer na melhoria do outro, né? Porque às vezes a gente não consegue crer, né? Que a pessoa mudou, que houve uma transformação, né? Mas você fala assim, será? Será que ele mudou? Será que ele é uma nova pessoa, né? E isso também é algo que confronta a gente, né? Porque a gente acaba se colocando como juiz, né? A gente vê uma pessoa retornando, voltando, né? Querendo recomeçar, mas aí fica sempre aquela dúvida, né? Será que ele mudou de verdade? Mas eu entendo que isso não é uma responsabilidade minha, nem do líder ou do pastor. Isso é entre a pessoa e Deus. Eu vejo assim, né? E a gente tem que estar sempre oportunizando. Você vê que essa palavra está toda hora, né? Falando, né? Oportunizando a pessoa, dando a oportunidade. Líderes, oportunizem. É isso aí. Então é isso. Vamos chegando ao final do nosso podcast. Muito obrigado por sua participação. Por ter ficado até aqui agora. Compartilhando, entendendo tanto sobre a palavra de Deus. Nesses 2 livros incríveis. Tito e Filemão. E fica aqui o nosso convite para que você leia os próximos livros, Hebreus e Tiago, que serão tratados no próximo podcast com convidados incríveis. Muito obrigado pela participação de vocês. Nós obrigado por este papo sobre Deus, sobre Bíblia, sobre vida. Porque acho que dos outros podcasts a gente trouxe muita coisa para o nosso dia a dia, mas acho que esse daqui foi um dos... Bem profundo. Foram dos masters, assim, de elencar. Tipo, a gente pode fazer vários bullet points, assim, principalmente para liderança e de como a gente precisa ser mais parecido com Cristo. Sim. Legal. Obrigado por você que assistiu até aqui agora. Não sei se vocês querem deixar um beijo, um abraço. Manda um beijo pra minha esposa, Thaís, te amo, Miguel. Um beijo pra comunidade. Deus abençoe você. Lembrei de um irmão que fazia isso. Um beijo. Deixa pra lá. Pastor. Foco. Deus abençoe, obrigado pelo convite. E é um desafio, né? Vamos juntos no desafio. Vamos juntos, vamos nos ajudando. Somos Sim. igreja, somos um corpo.
e colocar em prática, não só em palavras. Exato. Que suas obras expressem aquilo que você acredita, aquilo que você crê e aquilo que você quer ser. Um beijo, pessoal, e até a próxima. Deus abençoe. Deus abençoe.